dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. E pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde bonita, isso mesmo. A gente tem que mostrar para o mundo aqui que nós estamos presentes e que tem jovens de Deus aqui, sim ou não? Sim. Tem jovem de Deus aqui, sim ou não? Sim. O pessoal da congregação escutar. Tem jovem de Deus aqui, sim ou não? Sim. Sim, louvado seja Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Heberton. Prazer. Para quem já me conhece, continua me chamando Heberton. Não troquei de nome. Sou lá da Diocese de Campo Limpo, lá Zona Sul de São Paulo, sou do Capão da Sé. Dedico a minha vida unicamente ao anúncio do Evangelho, anunciar Jesus a todos os corações que passam pela minha vida. Mas como eu tenho repetido muitas vezes, hoje tem muitas pessoas falando do Evangelho, mas tem poucas pessoas vivendo o Evangelho. São Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 22, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam cumpridores da palavra. Nós precisamos aprender a assumir a palavra de Deus para as nossas vidas, querer viver o que está nas Sagradas Escrituras. Você é jovem, sim ou não? Sim. Paulo escreveu para Timóteo, lá no capítulo 4, da sua primeira carta. No versículo 13, Paulo disse para Timóteo: ninguém te despreze por ser jovens, mas torna-te modelo de fé, de amor e de castidade. Meu querido, nós como jovens, nós precisamos nos tornar modelo para a sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e ver jovens que buscam verdadeiramente a vontade de Deus. São Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 4, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Alguém aqui quer ser inimigo de Deus, sim ou não? Então nós precisamos viver o oposto do que o mundo lá fora está vivendo. Meu irmão, Paulo escreveu lá na comunidade de Filipe, no capítulo 3, a partir do versículo 18, Paulo diz para aquela comunidade que muitos estão apegados a coisas terrenas, muitos estão apegados às coisas deste mundo. Mas Paulo vai dizer no versículo 20 que nós somos cidadãos do céu. Meu irmão, Jesus, quando ele fez o convite para cada um de nós, para os seus discípulos, Marcos 8,34, Jesus ele disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga. Jesus não falou assim: quem quiser me seguir, venha e seja feliz. Não, ele falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga. Meu irmão, seguir Jesus não é fácil. Para quem está na igreja sabe que seguir Jesus não é fácil. É fácil seguir Jesus, sim ou não? Não. Não é fácil. Jesus, quando estava despedindo dos apóstolos, ele disse isso, João 16,33: no mundo hei de ter aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. No capítulo 17, Jesus se afasta dos discípulos, ele vai fazer uma oração chamada oração sacerdotal, capítulo 17 de João. E Jesus começa a rezar e a orar ao Pai. Ele diz: Pai, eu e o Senhor somos um. E Jesus diz: eu não sou desse mundo. E Jesus diz para o Pai: os meus também não são desse mundo. E Jesus clama ao Pai: por isso dê força para cada um deles vencerem o mundo, assim como eu também venci o mundo. Aquele que caminha com Jesus vence o mundo. Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pelo poder e renovação do Espírito que habita em ti. Meu querido, nós só vamos transformar esse mundo quando nós darmos abertura para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve viver a vontade de Deus. Paulo, ele escreve à comunidade de Roma, lá no capítulo 8, e Paulo vai dizer no versículo 2 que foi o Espírito Santo que o livrou de todos os pecados. Meu irmão, falar do Espírito Santo é nós entendermos o que é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas, o Papa Francisco esse ano, ele deu ano passado deu 4 catequeses sobre o Espírito Santo no mês de maio, por conta da solenidade de Pentecostes. No dia 15 de maio, no dia 8 de maio, dia 19 de maio e no dia 22 de maio, o Papa Francisco deu 4 catequeses o ano passado. Na primeira catequese, no dia 8 de maio, o Papa Francisco disse
que o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia disso? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Responde para ele assim: claro que eu sabia. Lógico, faz aquela cara assim: lógico que eu sabia. Meu irmão, olha só, se Jesus em pessoa viesse por essa praça, se eu fosse João Batista e Jesus entrasse nessa praça, eu falava: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que todo mundo aqui ia fazer? Cara de santinho na hora. O maior pecador que tem aqui ia fazer cara disso, ia aparecer até a auréola na cabeça. Santo é Jesus. Só que o nosso Deus são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa, ele é Deus. E o engraçado é que nós pedimos o Espírito Santo e não agimos como se fosse Jesus que nós estivéssemos recebendo na santidade, na pureza. Irmão, você vai ver Paulo dizendo em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo de fato quer habitar em nós. Só que o Papa Francisco, na segunda catequese, dia 15 de maio do ano passado, ele fez uma pergunta: quem é que reza todos os dias com o Espírito Santo? Não precisa responder, porque o Papa respondeu ano passado. E ele disse na sua catequese que infelizmente são poucos aqueles que rezam com o Espírito Santo hoje. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos inundar do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8,8 que quem vive na carne não agrada a Deus, não está vivendo a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que os frutos da carne não são, é o oposto dos frutos do Espírito. Irmão, nós precisamos ter uma vida no Espírito, nós precisamos ter uma vida segundo a vontade de Deus, precisamos nos encher, nos inundar. Nós precisamos entender uma coisa: a necessidade de rezar com o Espírito Santo é tamanha, que Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 3: ninguém ouse dizer meu Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Querido, para você chamar Deus de Pai, você precisa ter o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, a prova de que nós somos filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de teu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ele todos os momentos, este mesmo Espírito conduz essa pessoa a viver a vontade do Pai. Irmãos, aqui foi proposto para nós nessa tarde, nós temos uma experiência com o Espírito Santo, mas de olhar para as Sagradas Escrituras e ver aquela mulher que foi a primeira que teve a experiência com o Espírito Santo, que foi a bem-aventurada Virgem Maria. Meu irmão, o Espírito Santo, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que a missão de Maria e do Espírito Santo eram só. A palavra da Sagrada Escritura, a tradição, vai dizer que o Espírito Santo preparou o ventre de Maria para receber Jesus, para que de fato ela, que foi concebida sem pecado, é dogma da nossa igreja, a Imaculada Conceição, Maria não tem pecado, precisou que o Espírito Santo viesse sobre ela, porque onde o Espírito Santo habita, o pecado não está. Sabe por que muitos estão vivendo no pecado hoje? Porque não tem o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Manda a chuva mesmo, Senhor, chuva de graça, do Espírito de Deus. Vamos nos molhar, sair cheios de Deus daqui. Querido, a Virgem Maria na história da salvação, você vai ver que o anjo chegou para Maria, Lucas 1, 28, e disse para Maria: ave cheia de graça, o Senhor é convosco, ou contigo, depende da tradução. Você vai ver que o anjo disse para Maria: Maria, você encontrou graça aos olhos de Deus, você será mãe do Salvador, do Emanuel. E Maria pergunta: mas como? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse para Maria, versículo 35, calma, o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e dará a luz ao Salvador, que é Jesus. Porque, versículo 37, para Deus nada é impossível. Meu irmão, você já viu uma pessoa que está distante de Deus, que nós olhamos para aquela pessoa e para essa pessoa não tem mais jeito?
para Deus não existe impossível. Uma pessoa, quando tem uma experiência com o Espírito Santo, ela transforma radicalmente toda a tua vida. E uma coisa que eu quero dizer, uma pessoa quando tem o Espírito Santo, ela leva o Espírito Santo para todas as pessoas. Você vai ver que no versículo 39 de Lucas capítulo 1, Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Maria saudou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista no ventre de Isabel ficou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, Zacarias, quando apareceu em sonho o anjo para ele, capítulo 1 de Lucas, antes da anunciação, o anjo apareceu para Zacarias e falou assim: olha, Zacarias, a tua mulher ficará grávida e você será pai de um filho, e o teu filho, o anjo disse para Zacarias, ele não beberá cerveja. Por quê? Por que ele vai beber cerveja? Nem nada alcoólico. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriagueis com vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo. E o anjo disse para Zacarias: o teu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre de tua mãe. Quem que levou o Espírito Santo para João Batista? Maria. Meu querido, nós estamos vendo agora em São Paulo a chuva que não para, é raio para lá. São Paulo bate recorde de raios no mundo. Quem tem medo de trovão aqui de raio? Levanta a mão. Olha só, essa semana morreu até um cobrador, né, de raios. Por isso que tem os para-raios por aí. Meu querido, a Virgem Maria é o para-raio do Espírito Santo. Onde ela está, o Espírito Santo desce. O jovem, quando caminha com a Virgem Maria, de fato, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Porque Maria, Papa Bento XVI, o ano retrasado, na missa de Pentecostes, ele disse que o verdadeiro Pentecostes não acontece sem a Virgem Maria. Precisamos pedir a intercessão de Maria para que o verdadeiro Pentecostes aconteça. Irmãos, se nós queremos mudar a realidade da nossa vida, se nós queremos mudar os jovens, se nós queremos fazer encontros nas praças e que os jovens olhem para nós e sintam a vontade de estar aqui, nós precisamos pedir uma alegria que só o Espírito Santo nos dá. Versículo 22 de Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar dos frutos do Espírito. E Paulo fala que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Se você vê alguém que não sabe amar, é porque não tem o Espírito Santo. O segundo fruto do Espírito, Paulo diz que é a alegria. Se você vê um jovem triste, é porque ele não tem o Espírito Santo. Você já abriu o Facebook e vê aquele jovem que fala: ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida está uma tragédia, minha vida está triste. Eu tenho 2 Facebook, um tem 5.000 pessoas, teve que fazer outro para adicionar, tem quase 2.000 pessoas. 95% das pessoas que eu tenho nos meus Facebooks são pessoas da igreja, 95%. E que tristeza ficar lendo que as criaturas da igreja escrevem no Facebook: ai, aquele cachorro terminou comigo, a minha vida está uma lamentação, vou tirar minha vida, me perdi o sentido da vida. Querido, o sentido da nossa vida é ser de Deus. Precisamos mostrar para os nossos irmãos que quanto mais as pessoas pisam em nós, mais motivos nós temos para ser de Deus. Os humilhados serão exaltados. Nós precisamos buscar uma alegria que vem do céu, uma alegria que é audaciosa, que nos dá ousadia para viver a vontade de Deus. Meu irmão, como eu tenho dito, uma pessoa quando tem uma experiência com o Espírito Santo, ela nunca mais é normal. Já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você fala: esse cara não bate bem, essa menina não bate bem. Olha sem noção. Reza, levanta os braços na praça e não tem vergonha de ninguém, fala de Deus para todo mundo. Uma pessoa quando tem o Espírito Santo, ela nunca mais é normal. Meu irmão, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Muitas vezes Jesus disse isso, né? João capítulo 15, versículo 26, Jesus falou que o Espírito Santo daria testemunho dele na face da terra. Ou seja, quando nós não conseguimos dar testemunho por conta da nossa humanidade, a nossa fraqueza, é o Espírito Santo que testemunha Jesus aqui na terra. Você vai ver Paulo dizendo lá em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar. Meu irmão, nós somos burros. Se não fosse o Espírito Santo para nos dar inteligência, nós não faríamos nada de bom. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos, para que nós não reclamemos da chuva, precisamos do Espírito Santo de Deus. Já vai passar, é só uma molhadinha só, não se preocupa não. Irmão,
Isso daqui pode deixar. Põe aí debaixo. Aí, ó, traz todo mundo, coloca aí embaixo da coisa. Não se preocupa não. Irmãos, o arco-íris vai sair. Só que o já tá tesouro saindo. que tem depois do arco-íris não é o que a gente quer não, tá bom? Mateus 6:21 diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O nosso tesouro não está no final do arco-íris, nosso tesouro está no céu, é Jesus. Nossa alegria, nosso tudo. Nós precisamos ser como João Batista. Eu troco tudo pelo tudo. Será que você está disposto a trocar tudo pelo tudo? Meu irmão, pode deixar aí. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente se importa muito com a nossa vida, com aquilo que as pessoas estão vendo externamente. Eu vou dizer para você, os primeiros cristãos, os apóstolos, eles não mediram esforços para anunciar a palavra de Deus. Era na chuva, no sol, na neve. São Francisco Xavier atravessou o oceano a nado para evangelizar. Meu querido, o que nós estamos fazendo para evangelizar? O que nós estamos fazendo para mudar as pessoas que estão à nossa volta? O que nós estamos fazendo para falar para as pessoas o quanto é bom ser de Deus? Irmãos, nós precisamos hoje desejar ser diferentes para Deus. Diferentes para Deus. Nós somos chamados, Mateus 5, versículo 13 e 14, a ser sal e luz. Você quer ser sal e luz, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então dá um sim mais gostoso. Sim. Isso, aí o povo vai ver que o povo louco, fica na chuva e falando 5 sorrisos. Gente, é nossa alegria. Nós estamos aqui, sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa vai passar aqui e vai sentir desejo de conhecer a Jesus. Eu creio muito nisso. Eu cheguei aqui, parei o carro ali embaixo e fui ali comprar uma água. No boteco ali. Tá todo mundo enchendo a cara lá. Aí eu entrei com a cruz, com o meu terço pequenininho. E ficou todo mundo olhando. Os caras sentados ali. Aí eu entrei lá dentro. Aí eles falaram quando eu tava saindo. Aí o outro falou assim: olha, bonito. Aí o que tava sentado falou assim: não acredito que é você. Eu falei: que foi? Esses dias você veio aqui na São Roque, não foi? Eu falei: fui. Ele falou assim: eu tava lá com a minha esposa e com a minha filha no grupo de oração e você pregou lá, ali no bar, ele tá sentado ali até agora. Aí eu falei assim: o que você tá fazendo bebendo aqui? Eu falei assim: eu tô com os meus amigos. Eu falei assim: bebendo? Para de beber, criatura. E ele falando pros caras lá: foi, pregou lá, fez uma pregação da hora, eu bebi, tá bebinho lá agora. Irmãos, nós precisamos mostrar para as pessoas a nossa alegria. Eu falei para eles: desce lá pra praça que eu vou ter um encontro lá agora. Não veio, mas daqui a pouco a gente pega. Mas nós precisamos ser ousados. Quantas pessoas não estão passando aqui que talvez te conheçam? Quantas pessoas que estão passando por aqui, vão passar por aqui, que talvez conheçam o teu rostinho? E depois vão perguntar: você é retardado? Você estava sentado na praça na chuva, um menino lá estranho falando na frente, vocês são doidos? Você fala assim: sou doidinho, doido por Jesus, doido por Deus. Meu irmão, precisa se levantar hoje da igreja. Jovens que estejam dispostos a ser o oposto do que o mundo lá fora está sendo. Isso só o Espírito Santo nos dá e nos auxilia. Meu irmão, tem um amigo nosso lá, o irmão Trovão. Eu cansei de mencionar o irmão Trovão. O irmão Trovão, ele mora lá na Bahia, em Candeias. Ele morava aqui em São Paulo e foi lá pra Bahia. Ele fundou uma comunidade de combatentes da fé. O irmão Trovão, ele é tão santo, aquele menino, gosto muito daquele menino. Ele ia voltar para São Paulo, o prefeito lá de Candeias foi conversar com ele, pedindo para ele não voltar para São Paulo, sabe por quê? Porque ele está mudando a cidade lá onde ele mora. Uma pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela transforma os lugares por onde ela passa. E ele tem tirado os jovens das drogas lá, tem tirado as pessoas do crime na cidade. Um homem de Deus. E o irmão Trovão, no início da caminhada, ele teve uma experiência com o Espírito Santo.
E no começo da caminhada dele, no grupo de oração, o Espírito Santo pediu para ele pegar um ônibus e descer no final do ônibus. Ele pegou, lógico, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo é a pessoa, o Espírito Santo é Deus. Ele foi. Chegando lá tinha uma mata fechada, um caminho estreito, e o Espírito Santo falou para ele: eu quero que você entre dentro desta mata. Olha só, à noite, no escuro. E ele começou a entrar na mata. O caminho foi se estreitando, só tinha mata, não tinha mais caminho. O Espírito Santo: vai, meu filho, entra mais. Eu quero você lá dentro. E o irmão Trovão entrando dentro daquela mata, até que ele se deparou com uma pedra onde não dava para passar mais. E ele perguntou: e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ele: agora eu quero que você pregue para esta pedra. Olha que loucura. Pregar para a pedra. Mas o irmão Trovão sempre veio conversando. Ele fala tudo errado, ele não sabe falar direito. Em nome de Deus. Mas o irmão Trovão disse que se apresentou, falou de onde que ele era e fez uma pregação de 40 minutos sobre o amor de Deus para uma pedra. Fez a oração final e foi embora feliz da vida, mas fez a vontade de Deus e voltou para casa, andando porque não tinha mais ônibus. Chegou no outro grupo de oração, na semana seguinte o rapaz pediu para dar um testemunho no final do grupo. O rapaz pegou o microfone na mão e falou para aquele povo: há uma semana atrás eu estava numa mata com uma arma engatilhada na minha cabeça para tirar a minha vida, mas a pregação desse irmão aqui sobre o amor de Deus fez eu querer voltar a sonhar com a minha vida. O Espírito Santo, quando ele fala, ele conduz o coração do homem à vontade de Deus. Tem um outro amigo nosso da nossa diocese, ele com uma experiência com o Espírito Santo levou ele para o centro de São Paulo. E para quem conhece o centro de São Paulo, lá nos orelhões, nos telefones públicos, tem alguns adesivos lá de meninas que você pode ligar. Se está carente, você liga para conversar. São garotas de programa. E ele passando lá no centro de São Paulo, e o Espírito Santo falou para ele: eu quero que você ligue para uma dessas garotas. Olha que loucura. Ele ligou, marcou um encontro com a menina. Chegando lá, ele contou que era um quarto pequeno, com um colchão velho no chão. E a menina começou a tirar a roupa. Ele falou assim: pode parar de tirar a roupa que eu quero pagar para falar de Deus para você. O que ela fez, começou a tirar sarro da cara dele. Vai ser o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida. Ele começou a brigar com o Espírito Santo. Espírito Santo, você me trouxe aqui, essa menina fica tirando sarro da minha cara. Fala comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo falou. Ele olhou no olho daquela menina e disse: escuta bem, ontem à noite você estava de joelhos aqui pedindo para Deus te mandar um anjo para tirar você dessa situação. Eu sou o anjo que Deus mandou para tirar você dessa vida que você está levando. Na hora a menina começou a chorar, ele começou a rezar com a menina e começou a falar sobre o amor de Deus. Ele foi embora para casa, um mês depois ele ligou no mesmo número. O rapaz que atendeu disse que fazia exatos um mês que ela tinha pego todas as coisas dela e falou que nunca mais ia voltar para a vida de prostituição. Porque uma pessoa, quando tem uma experiência com o Espírito Santo, ele fala, ele faz. Meu irmão, o que nós precisamos pedir aqui nesta tarde é a graça de deixar que o Espírito Santo haja em cada um de nós, assim como ele agiu na bem-aventurada Virgem Maria. Ah, irmão, talvez você possa falar, mas Heberton, eu sou pecador demais, meu irmão. O profeta Joel, no capítulo 3, ele disse que a promessa do Espírito Santo é para todos, é para as escravas, ou seja, a promessa do Espírito Santo é para todo mundo. Todo mundo São vai receber fenômenos. o Espírito de Deus. Meu querido, nós precisamos hoje pedir essa graça. Pedir essa graça, por mais miseráveis que nós sejamos. Não se perca lá não, pode olhar para cá, que daqui a pouco eles vêm para cá também. Ter uma experiência com o Espírito Santo. Não se preocupa não. Não, é a chuva. É a chuva que tá chovendo lá e não tá chovendo aqui. Se preocupa. Você vê como Deus é querido. Querido, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Olha só, lá nas Sagradas Escrituras, ela vai chegar, não se preocupa não. A gente vai encerrar na chuva. Uhul! A gente vai encerrar na chuva. Irmão, quando a gente rezar aqui, existe um homem na Sagrada Escritura. Não, você vai chegar molhado em casa, não se preocupa não. Comprar celular, dinheiro, tudo. Nunca aconteceu isso? Eu duvido se você aqui, quando era do mundão, você não tomava banho de chuva e não falava nada. Tem gente aqui que ia pra balada molhado e não reclamava. Agora vai reclamar de estar na presença de Deus? Não. Meu irmão, nós somos livres. Se você quiser levantar pra ir embora, pode ir. Mas aqui que fica os corajosos. Uhul! Vamos ser lavados
Que molhe tênis, molhe tudo. Molhe a mesa. Nós queremos ser lavados. Irmãos, dentro da Sagrada Escritura, para nós rezarmos aqui, vamos prestar atenção. Existe um homem chamado Pedro. Conheceu Pedro? Pedrão. Pedrão. Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus se encontrou com Pedro que estava pescando e falou assim: Pedrão, para de pescar, Pedro, vem comigo que a partir de agora você não será mais pescador de peixe, será pescador de... Pedrão na hora deixou tudo, falou assim: eu quero isso. E Pedrão começou a ir atrás de Jesus. Pedrão saiu atrás do seu Senhor. Meu querido, Pedro viu Jesus pregando, Pedro viu Jesus curando, Pedro foi aquele que quando Jesus falou, fez a transformação dos pães, a multiplicação dos pães e dos vinhos. E Jesus começou a falar para aquela multidão: eu sou o pão da vida, quem não come desse pão não terá vida eterna, quem não beber deste vinho não terá vida eterna, não viverá em mim, eu não viverei nele. E a multidão foi embora quando Jesus falou isso. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês não vão embora também não? Pedrão, versículo 68, falou para Jesus, João capítulo 6: a quem iremos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Meu querido, Pedrão tinha intimidade com Jesus, conhecia Jesus, já tinha tido uma experiência de amor com Jesus. Pedro foi aquele que em Mateus 16, 18, Jesus disse: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu irmão, quando Jesus mais precisou de Pedro, o que Pedro fez? Negou Jesus por 3 vezes. Não foi só uma, foi 3 vezes. Meu irmão, existe 2 Pedros. Um Pedro sem o Espírito Santo e um Pedro com o Espírito Santo. Uma pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ela nega Jesus. Você já conheceu uma pessoa que era da igreja, fervorosa, que andava na igreja, passou um tempo, está no mundão de novo? Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz: são tão levianos, vão começar no Espírito e vão terminar na carne. E Paulo começa a brigar com aquela comunidade. Meu irmão, quantos nós conhecemos que ficaram pelo meio do caminho? Quantos não abandonaram o Senhor? Quantos não negaram o Senhor? Meu irmão, uma pessoa sem o Espírito Santo nega Jesus. Só que Jesus, ele foi bonzinho com Pedro. Jesus apareceu pela segunda vez. São Lucas narrou, lá em Atos dos Apóstolos, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista São Lucas. E ali, São Lucas narra no capítulo 1 que Jesus apareceu para os discípulos e disse para eles: olha, meus filhos, voltem para Jerusalém, porque lá o Espírito Santo irá vir. Versículo 8, Jesus disse: o Espírito Santo virá sobre vocês e vos dará força, e vocês serão as minhas testemunhas. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra força vem do grego movimento. A palavra testemunha vem do grego mártire. Eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, que vos colocará em movimento, e vocês serão os meus mártires, darão a vida por causa de mim. Meu irmão, Pedro não estava preparado a dar a vida para Jesus, por isso que ele o negou. Mas Pedro obedeceu Jesus e foi para a sala do cenáculo, Horto das Oliveiras, segundo andar, portas trancadas. E o Atos dos Apóstolos vai narrar no versículo 14 que eles perseveravam na oração. E quem estava junto deles? Virgem Maria! Virgem Maria! Maria estava junto deles, meu irmão. Eu fico imaginando, porque na sala do cenáculo a única pessoa que tinha o Espírito Santo era Maria. Os apóstolos desanimados, com medo, mas eu ficava vendo Maria: peça, gente. Eu acho que ela falava para eles: vocês não têm noção do que é ter o Espírito Santo. E Maria falava para eles: continua pedindo que eu estou com vocês. Meu irmão, o Espírito Santo veio sobre a vida de todos que estavam ali, inclusive sobre a vida de Pedrão. Conheceu Pedrão? Pedrão viu Jesus curando, pregando. Pedrão conviveu com Jesus, mas Pedrão negou Jesus. Mas o Espírito Santo veio sobre Pedro. O que Pedro fez? Abriu a sala do cenáculo, abriu a porta, saiu para fora e fez uma pregação de 5 minutos.
Olha só que pregação maravilhosa. A pregação de 5 minutos de Pedro converteu 3.000 homens. Sem contar as mulheres e as crianças, que não eram contadas. Mulheres ficavam de canto, só homens. 3.000 homens. Meu querido, quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, aonde Pedro passava, a sombra de Pedro ficava. Olha que tremendo! Pedro entrou na casa de Cornélio, capítulo 10. Só foi Pedro abrir a palavra e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, na tua casa tem alguém que precisa do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Hoje é o dia que... Deixa eu perguntar. Você estava na sala do Senado lá quando o Espírito Santo veio? Eu não estava. Você estava? Não. Não? Meu irmão, você não estava lá, mas pode ter certeza que hoje aqui vai acontecer o segundo Pentecostes, em nome de Jesus, aqui nessa tarde. Ô, glória! A chuva do céu, a chuva de graça vai cair sobre nossas vidas aqui. E meu irmão, em nome de Jesus, por onde este grupo passar junto, muitas pessoas vão ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo, leva o Espírito Santo para outras pessoas. Por isso, irmão, hoje aqui eu convido você a assumir uma vida com Deus, a você dar o teu tudo para Deus. Meu querido, só Deus ele pode te dar aquilo que você quer. Só Deus pode te dar a tua alegria. Eu convido você hoje a clamar mesmo. Nessa tarde aqui nós vamos clamar verdadeiramente para que o mundo se converta, para que muitos tenham sede de Deus, para que muitos tenham a experiência que um dia nós tivemos, mas por meio daquela que foi obediente. Nós precisamos olhar para Maria, precisamos olhar para essa mulher, a pessoa que confia como Maria confiou. Isabel disse para Maria, Lucas 1,45, feliz és tu, Maria, porque você acreditou, porque você teve fé. Quem tem fé de Maria canta como ela cantou, Lucas 1,46. A minha alma glorifica ao Senhor, E o meu espírito exulta de alegria em Deus, porque Ele olhou para a humilhação da tua pobre serva. Doravante, agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque fez em mim maravilhas. Aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. Meu irmão, aquele que é todo-poderoso, Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Em nome de Jesus, nós nunca mais seremos os mesmos. E eu tenho certeza, quem pela primeira vez aqui está rezando na chuva, levanta a mão. Pela primeira vez. Muito bom. Irmão, há um pouco mais de 8 anos atrás eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Irmão, eu era doido. Tentei matar o meu pai, cresci falando que ia matar o meu pai, pai alcoólatra dentro de casa. Cheguei a roubar para conseguir dinheiro para alimentar os meus vícios, dependente do álcool, drogas, minha vida completamente mundana e perdida. Cheguei a me prostituir para conseguir dinheiro, vivi o homossexualismo, destruí a vida de muitas pessoas. Mas há quase 9 anos atrás eu tive uma experiência com este Espírito Santo. Meu querido, eu nunca mais fui o mesmo. Naquela noite a minha experiência me levou a ter uma decisão de entregar a minha vida inteiramente para Deus. E faz anos da minha vida que eu tenho me dedicado. Faz 5 anos que eu larguei emprego, faculdade, tudo somente para anunciar Jesus, para falar daquele que um dia mudou a minha vida. Isso, meu irmão, é só o Espírito Santo que faz. Quantas vezes eu preguei no ônibus, no trem, no metrô, nas praças. Eu pegava o meu violão de madrugada na minha casa sozinho, ia no meio da rua falando de Deus para todo mundo que eu encontrava, na chuva, de madrugada, andava da Pão da Serra inteiro para falar de Deus, porque a minha vontade era levar as pessoas aquilo que eu experimentei. Meu irmão, é isso que nós precisamos levar para as pessoas, ser ousados. Eu lembro que uma vez, 3 horas da manhã, eu escutando uma pregação em casa, eu tive uma experiência forte com o Espírito Santo. Eu falei assim, eu não posso ficar comigo, vou pregar na rua. 4 horas da manhã eu saí de casa, eu falei assim, peguei minha Bíblia, eu vou pregar para todo mundo que eu encontrar na rua. Dei a volta no quarteirão, não encontrei ninguém, voltei para casa e fui dormir. Mas a minha vontade era muita de falar de Deus. A minha vontade de anunciar o Senhor era tamanha. Eu precisava sair daqui. Querido, eu convido você hoje a sair daqui com desejo de anunciar Jesus na tua faculdade, com desejo de anunciar Jesus na tua casa, com desejo de anunciar para os teus amigos, para o teu namorado, para a tua namorada, para aqueles que você conhece, mas para você falar para todo mundo o quanto é maravilhoso ser de Deus, o quanto vale a pena ser de Deus, que pode vir chuva,
e não põe medo na gente. Pode vir sol, fogo, pode vir, sei lá o que mais pode vir. Caiu um meteoro aqui, eu tenho certeza que vai cair aqui do lado, vai morrer todo mundo, a gente vai ficar aqui na graça. Não, a gente não teme. Paulo disse em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém tem poder sobre aqueles que estão debaixo da proteção de Deus. E hoje, meu irmão, tem gente que está dentro da igreja, sei lá se é igreja, mas o Senhor escolheu para derramar a chuva de graça para quem está fora, para quem está na praça, para nós, para cada um de nós. Mas eu quero que você seja sincero. Eu quero que você tome uma decisão nessa tarde. Uma decisão. Talvez você já viveu muitos momentos assim. Talvez muitos já falaram, quem quer ir para o céu? Você, quem quer dar vida para Jesus? Meu irmão, o que é ser de Deus para você? O que para você é ser de Deus? Hoje, tem muitos brincando de ser de Deus na igreja. Conhece o cristão Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Está cheio de cristão Raimundo na igreja. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que muitos não vão para a igreja? Porque muitas vezes quando eles vão para a igreja, eles encontram as mesmas coisas que estão fora. Consegue entender? Dizemos que vale a pena ser de Deus, mas não paramos de ir numa balada. Falamos que é bom ser de Deus, mas continuamos bebendo cervejinha e bebidinhas nas festas por aí. Falamos que é bom ser de Deus, mas não estamos dispostos a ter uma vida de santidade. Falamos que é bom ser de Deus. E o pregador perguntou, você quer ser amigo do mundo? Não, eu não. Mas não está disposto a ter uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. O escritor de Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz que sem a santidade nós precisamos procurar, ninguém verá a Deus. Precisamos buscar uma vida de santidade, mas quem nos dá isso? O Espírito. Jesus diz lá em João capítulo 16, a partir do versículo 7, que seria o Espírito Santo que convenceria o mundo do pecado. Meu querido, tem coisa que o povo da igreja não pode fazer. Por que que fazem? Porque estão sem o Espírito Santo. Porque não tem. Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu quero dizer uma coisa para a gente rezar aqui. Maria, quando disse sim para o anjo, ela diz, Lucas 1:38, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, Senhor, a tua palavra. Aqui é escrava. Aí você fala de escravidão. Lá em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e você me fala de escravidão, meu irmão. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 3:17 que onde está o Espírito, ali está a liberdade. A liberdade está aonde o Espírito Santo está. Maria foi o oposto do que o mundo foi. Ela aceitou ser escrava, mas a escravidão de Maria trouxe para ela a verdadeira liberdade. Muitos, assim como Paulo diz no mesmo capítulo 5, muitos confundiram liberdade com libertinagem, que são coisas opostas, meu irmão. E isso é fruto da carne. Você não é livre para fazer tudo o que você quer. Você não é livre. Tem o Padre Rodrigo, fundador da Arca de Maria. O Padre Rodrigo tem uma frase fantástica. Eu lembro dessa pregação quando ele disse. Quando ele falava daqueles jovens que talvez você conheça. Ah, eu vou pra balada, mas eu sou santo lá na balada, eu vivo santidade lá na balada. Primeiro, você pode enganar qualquer um, mas eu você não engana não. Herbert, eu vou pra balada, mas eu não penso em fazer nada de errado. Herbert, eu vou pra balada e não penso em ficar com ninguém. Você pode enganar sua mãe, seu pai, os irmãos da igreja, mas o Herbert você não engana. Eu vivi em balada de segunda a segunda. Eu ia pra rave, sabe o que é rave? 3 dias sem dormir, sem tomar banho, drogado, bêbado, sem fazer o que você fez lá. Por isso que hoje eu não gosto de tomar banho. É pecado tomar banho.
Eu sempre falo isso. Lá na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro não levantou. Falou assim, Senhor, me lava por inteiro. Jesus falou, não se empolga, Pedro, é só o pé. Toma banho pecado. Só na chuva, graça de Deus. Meu irmão, o Padre Rodrigo, ele falava, primeiro que o ambiente da balada não nos leva, ninguém vai pra balada pra rezar. Ninguém pensa em Deus numa balada, é impossível. Ah, Herbert, eu penso, mentiroso. João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Da mentira. Ninguém pensa em Deus numa balada. Ninguém. Querido, o Padre Rodrigo, ele falava, dizer que você vai ser santo numa balada é o mesmo que você dizer que eu posso ser santo no inferno. Toma cuidado nos lugares que você está andando, nos lugares que você está indo. Se você realmente tem o Espírito Santo de Deus, você precisa viver a vontade de Deus para a sua vida. Como que nós vamos convencer os nossos amigos que ser de Deus vale a pena se nós vamos nos mesmos lugares que eles vão? Não, nós precisamos assumir. E eu vou dizer, meu, talvez muitos aqui não gostem disso. Ai, é muito radical esse pregador que ele fala, esse menino é doido. Meu irmão, o Evangelho é radical. Ninguém é obrigado a viver o Evangelho. O que Jesus diz? Aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Jesus falou assim, todos vão me seguir? Jesus falou, aquele que quiser, ou seja, não serão todos. É só quem quer. Mas se quer, renuncia as suas vontades. Não é mais a tua vontade, é a vontade de Deus. Nós precisamos hoje pedir para o Espírito Santo a verdadeira liberdade. Aonde que está a nossa liberdade? O que é ser livre para você? Livre é encher a cara, beber, ficar com todo mundo, transar com todo mundo, fazer orgias, é isso que é liberdade para você? É uma liberdade que, infelizmente, Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Cuidado, irmão. Cuidado. Nós precisamos mostrar para nós mesmos o quanto é importante ser de Deus. Talvez na nossa casa tem pessoas que ainda não conheceram a Deus, porque nós ainda não deixamos que o Espírito Santo nos convencesse da vontade de Deus para cada um de nós. Irmãos, tem muitas pessoas, para encerrar, para que a gente pudesse rezar. Tem muitas pessoas que se incomodam muito quando nós falamos de uma vida de santidade, quando nós falamos de uma vida de Deus, quando nós falamos de uma vida de total entrega ao nosso Senhor. Meu querido, tantos lugares, e muitos aqui sabem da minha experiência, há 8 anos atrás, com o verdadeiro Deus, presente na Igreja Católica, o nosso Senhor, o nosso Deus verdadeiro que veio e fundou a nossa igreja. Querido, o Senhor disse para cada um de nós, a experiência do amor, João 3,16, Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu único Filho, para que nem quem nele crê não morra, mas viva eternamente. Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Irmão, Jesus veio para salvar a todos. Quantas pessoas, eu ando com essa cruz na minha mão em todos os lugares, tem pessoas dentro da igreja que falam e não gostam que eu ando com essa cruz na mão. Irmão, eu estava no retiro para pregadores, há um tempo atrás. Depois saímos do retiro, fomos todos para o casamento de um outro pregador. Chegamos naquela pregação, naquele casamento, aí os pregadores juntaram e falaram, nossa, naquele casamento você tem que fazer a cruz. Eu falei assim, irmão, desculpa, mas quem morreu na cruz foi Jesus, não foi vocês. Leva a mão. Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus disse, aquele que tiver vergonha de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Meu irmão, nós não podemos ter vergonha daquele que nos chamou, daquele que nos atraiu, é o nosso Deus. Nós precisamos dar a nossa vida ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor, Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Nós precisamos buscar Jesus onde Ele está. E onde que Jesus está? Na Eucaristia, meu irmão. No nosso Deus, no nosso Senhor, na Virgem Maria, nossa mãe, querido. Mas nós precisamos assumir uma vida hoje por Deus. Nós precisamos dar o nosso tudo para Deus, mostrar para o mundo o quanto vale a pena estar aqui. O quanto vale a pena depois desse banho de chuva, o sorriso no rosto, porque o Espírito Santo nos devolve a alegria. Se você está triste, meu irmão, é porque você não está rezando com o Espírito Santo. Se a tua vida está vazia, é porque você não está rezando com o Espírito Santo. Se a tua vida é uma vida que você só reclama, é porque está sem o Espírito Santo. Jesus diz lá em João 14:26, é o Espírito Santo que nos recorda de toda a verdade. Irmão,
nós precisamos, a verdade, Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não é? Eu tenho dito isso, disse para um pastor de uma igreja protestante. Quer dizer alto, para todo mundo ouvir. Perguntei para ele, irmão, você segue o caminho de Jesus? Ele, claro que eu sigo o caminho de Jesus. Eu falei, se você é verdadeiro seguidor do caminho de Jesus, você precisa passar pelo primeiro caminho que ele passou. O primeiro caminho que Jesus passou foi o ventre da Virgem Maria. Se nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos passar pelo primeiro lugar que ele passou e ser gerados pelo ventre dessa boa mulher. Que forma santos, como Santo Agostinho diz em latim, século IV da igreja, o ventre de Maria é a forma dele, é a forma de Deus, ela forma santos para a igreja. Meu querido, é o molde perfeito dos santos. Se nós queremos viver uma vida reta de santidade, precisamos buscar aprender com esta mulher que tem o Espírito Santo, que caminha com o Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo. Irmãos, precisamos buscar a graça de Deus aqui. Os irmãos que estão passando precisam buscar a graça de Deus. Precisamos todos buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós precisamos pedir aquilo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus por meio da Imaculada. Eu tenho uma coisa, meu irmão. Jesus, ele participa de casamento católico. Porque lá em João capítulo 2, o único casamento que Jesus participou, Maria estava. Ou seja, um casamento católico. Maria estava. Ou seja, Apocalipse capítulo 12, o céu só pode ser católico, minha tese, porque do céu seja uma mulher que a lua debaixo dos seus pés, a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Pentecostes, católico. Quem estava lá no cenáculo? Maria. Então foi um Pentecostes católico, meu irmão. É a nossa Quantas pessoas eu tenho conversado? Pessoas que adulteraram a palavra de Deus. Agostinho, século IV da igreja. Santo Agostinho, ele disse: eu não acreditaria nas Sagradas Escrituras se isso não me confiasse e não disse a igreja católica. Primeiro, não foi a Bíblia que nos deu igreja, foi a igreja que nos deu a palavra de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Primeiro, para interpretar as Sagradas Escrituras, nós precisamos interpretar a partir do magistério. Tem pessoas que acham que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não foi assim que a Bíblia caiu. Não foi assim que a Bíblia caiu. A igreja sobreviveu 1500 anos sem a Bíblia, com a tradição dos apóstolos. E como que as pessoas vêm dizer isso? Meu irmão, pode vir quem for para falar sobre a palavra de Deus, que eu conheço tudo. Vem conversar comigo. Não tenho problema nenhum de debater as coisas. Eu tenho certeza da minha fé, movida por esse Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai a partir de hoje mover a tua vida. Glória. A tua vida. Amém. Meu irmão, eu quero convidar você hoje a pedir o Espírito Santo aqui. Juntos. E todo mundo que vai passar a nossa volta vai sentir o poder do Espírito Santo. Ô, glória. Vamos pedir ousadamente aqui a graça do Espírito Santo de Deus. Meu querido, eu quero que você peça, quero te chamar aqui a fazer a oração da tua vida. Talvez você nunca fez uma oração dessa. Eu quero que você reze hoje como se fosse a última oração. Essa oração vai ser a tua casa, vai mudar os teus amigos, os lugares por onde você passa. Meu irmão, o Espírito Santo. Eu quero que você peça o Espírito Santo. Talvez a tua vida está uma vida bagunçada. Pede o Espírito Santo, fala, vem Espírito Santo. Sou miserável mesmo, mas eu preciso de ti para ser melhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ergue os teus braços, fecha teus olhos e clama com a tua voz. Peça o Espírito Santo, fala com a tua voz. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida Espírito Santo. Vem conduzir a igreja, essa igreja que o Senhor conduz há 2014 anos. A tua única igreja, Jesus. Vem sobre nós com poder do teu Espírito Santo. Vem conduzir o nosso coração, vem nos levando, Jesus, que o Senhor é a rocha, Senhor. Vem, Senhor, vem Espírito Santo, peça, meu irmão, você que já teve vontade de desistir, peça o Espírito Santo. Você que quer transformar a tua casa, peça o Espírito Santo. Os teus amigos, vem Espírito Santo de Deus, vem
Vem Espírito Santo de amor, vem Espírito Santo de paz. Levanta pregadores aqui nesse lugar. Mulheres de Deus, homens de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vamos cantar ao Espírito Santo, vem Espírito Santo. Santo, por meio da poderosa, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, ousadia do céu de Deus, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Fala, vem Espírito Santo na minha vida. Você que não aceita mais a tua vida, fala para o Espírito Santo, eu não aceito mais, Senhor, a vida de pecado, eu quero uma vida nova. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero dar o meu tudo. Senhor, eu quero dar o meu tudo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Talvez hoje aqui muitos estão tendo a primeira experiência maluca dessa. Mas eu tenho certeza que aqui muitos corações hoje foram quebrados. Muitos que tinham vergonha de mostrar a fé, a partir de hoje vão começar a dar a vida para Jesus. Eu tenho certeza absoluta. Lá na China é um país comunista. É um país que tem religião. Nós não podemos professar uma fé católica cristã lá na China. Porque ou você pode ser morto ou você pode ser preso. Lá na Índia, os cristãos estão sendo mortos porque não negam a fé. Aqui no Brasil é muito fácil, porque nós podemos viver essa fé. Mas eu tenho certeza absoluta que se alguém viesse hoje tirar a nossa vida por causa da nossa fé, eu tenho certeza que muitos aqui morreriam por Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. Pode me matar, mas eu jamais irei negar Jesus. Meu irmão, você precisa dizer isso para você todos os dias, na tua faculdade, no teu emprego, na tua casa. Quando alguém der motivos para você negar a tua fé, você fala, olha, pode me matar, mas eu não nego Jesus. Ah, isso que você carrega no teu peito, essa cruz aí, mas
mas eu não vou tirar do meu peito, do meu pescoço. Vou carregar comigo sim. Ah, você só anda com camiseta de igreja, você é muito habitolado. Vou continuar andando, você querendo ou não, porque eu não vou negar Jesus. Querido, é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia. Só Ele. Só Ele. Só Ele. É o Espírito Santo, que é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele quer dar ousadia para cada um de nós. A partir de hoje, seremos jovens renovados e diferentes, pedindo o Espírito Santo noite e dia para incendiar o mundo. Em nome de Jesus, eu quero proclamar para cada um de vocês. O povo de Guarulhos vai conhecer jovens de Deus aqui nesse lugar, porque hoje o Senhor está levantando jovens de Deus. Vocês serão conhecidos aqui nesse lugar. Outros jovens vão sair de muitos outros lugares para virem conhecer vocês. Eu tenho certeza. Amém. É o Senhor que está levantando, mas nós precisamos dar o nosso tudo. Está disposto a dar o tudo para Jesus? Sim! Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Meu querido, para Jesus e o Espírito Santo. Eu quero que você dê uma grande salva de palmas.